Larguei a modéstia no chão e vou dizer pra vocês que esse vídeo tá muito foda. Em tempos de renda fixa, pagando mais de 13% ao ano, tem muita gente que se pergunta: será que eu devo sair de ações e fundos imobiliários e só investir em renda fixa? Eu vou dizer pra vocês que a história não se repete, mas ela rima. E por isso, nesse vídeo, eu vou fazer um estudo com base em dados de 2016, quando a gente tinha uma taxa de juros de mais de 14%. E eu fiz esse estudo para te ajudar a responder essa pergunta, não apenas com uma história bonitinha ou com a minha opinião, mas com dados do que já aconteceu no passado. E eu vou mostrar para vocês alguns cenários diferentes. Vou mostrar para vocês uma pessoa que investiu em uma renda fixa pós-fixada, tipo um Tesouro Selic, um CDB, e manteve por todo o período. Vou mostrar também para vocês alguém que fez um investimento no Tesouro pré-fixado, que pegou justamente quando a taxa de juros estava lá em cima e travou essa taxa de juros, e aí teve o rendimento por alguns anos. E eu também vou mostrar para vocês alguém que investiu em diferentes ativos de renda variável e qual foi o resultado que essa pessoa teve. E também tem mais um cenário surpresa que vocês vão descobrir ao longo do vídeo. Eu só quero antes fazer uma combinação com vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês acharem ele bem interessante, compartilha com uma pessoa ou com um grupo de WhatsApp, porque com certeza mais pessoas podem se beneficiar de tomar decisões de investimento mais com base em dados do que com base na emoção. Sejam todos muito bem-vindos ao Investir Eu Preciso. Meu nome é Felipe Carvalho e para a gente começar eu quero mostrar para vocês o nosso histórico de taxa de juros, até para vocês entenderem quais foram as datas que eu escolhi para fazer o estudo que eu vou apresentar aqui para vocês. Essa aqui é a tabela que tem no site do Banco Central do histórico da taxa Selic. E se a gente olhar aqui, a gente vai ver que lá em 2016 a taxa de juros também estava bem alta. Ela ficou durante bastante tempo em 14,25%. E aqui, nessa data da reunião do Copom, de 19/10/2016, a taxa de juros foi modificada para 14%. Então, ela tinha iniciado um ciclo de alta desde 2014, e aí ela se manteve por bastante tempo ali em 2016, e aí no final de 2016 ela começou a cair. Então essa vai ser a nossa data inicial do nosso estudo, porque a pessoa estava olhando com base nas decisões do Banco Central e ela percebeu: aqui vai começar o ciclo de baixa, porque o Banco Central ele sabe que o mercado não gosta de surpresas. Então geralmente essas movimentações de taxa de juros são relativamente previsíveis. Ninguém sabe quando, mas é muito difícil o Banco Central subir os juros numa reunião e na outra reunião ele abaixar os juros. Geralmente o que acontece é que ele vai no movimento de subida e aí chega um determinado momento ele estaciona algumas reuniões na mesma taxa de juros até começar o ciclo de queda, que foi justamente o que a gente viu aqui. E só para a gente acompanhar, podem ver que estava caindo e aí ficou durante muito tempo em 6,5, depois continuou caindo, e aí ali em 2021, na verdade em março de 2021, ele iniciou o ciclo de alta que a gente está até hoje. Então vamos primeiro começar pelo título de renda fixa pós-fixado. Usando a calculadora do cidadão, eu vejo que uma pessoa que tivesse investido naquela data inicial e tivesse ficado até 14/7/2022, se ela tivesse investido, por exemplo, num CDB que paga ainda 110% do CDI, eu peguei um CDB que tem uma rentabilidade bem interessante, essa pessoa teria acumulado no período uma rentabilidade de 49,99%, considerando aqui um único aporte feito ali na data de 19/10/2016. Já se a pessoa tivesse investido no Tesouro Selic, a calculadora do cidadão também nos dá essa informação. Aqui a gente está pensando numa rentabilidade bruta e desconsiderando aquelas taxas do Tesouro. Então é um valor aproximado, mas muito próximo do valor que tu conseguiria. E aí aqui a rentabilidade é um pouquinho menor, porque o Tesouro Selic é basicamente a mesma coisa que 100% do CDI. Então, como na outra simulação a gente fez 110% do CDI, é esperado que esse resultado aqui seja um pouquinho menor. E o resultado que a gente tem aqui é uma rentabilidade acumulada bruta de 44,59%. E fiquem tranquilos que depois eu vou apresentar uma tabela resumo com todos esses valores na mesma tela para vocês compararem. Então vocês não precisam ficar tentando lembrar de todos esses números agora. O que vocês estão vendo aqui em tela? Eu peguei os valores do título público pré-fixado, também chamado antigamente de LTN, Letra do Tesouro Nacional, que vai vencer em 2023. Lá em 2016,
Aqui a gente já poderia comprar esse título. E aí vamos dizer que alguém comprou esse título justamente naquele dia da reunião do Copom, porque a pessoa pensou, bom, se agora as taxas de juros vão começar a cair, eu vou tentar travar uma taxa alta, que estava aqui em 11,33, e esse foi o valor que a pessoa comprou. E agora, se a gente olhar essa tabela aqui, que tem os valores de 2022, e considerar que a gente fez uma venda antecipada daquele tesouro pré-fixado que a gente comprou lá em 2016, se a gente tivesse feito uma venda aqui ó, em 14/7/2022, a gente teria essa rentabilidade bruta aqui ó, de 82,40. Eu também fiz a simulação se tu tivesse vendido alguns dias antes ou se tu tivesse vendido aqui ó, na reunião anterior do Copom. Vocês vão ver que a rentabilidade não mudou muito. Mas a gente pode ver que se a gente tiver comprado um tesouro pré-fixado lá em 2016 e ficado até agora, 14/7/2022, e tivesse vendido, a gente teria uma rentabilidade melhor do que se a gente tivesse investido no Tesouro Selic. O que é esperado? Tesouro Selic ou qualquer renda fixa pós-fixada, é esperado que no longo prazo ela vai ter uma rentabilidade menor do que outros tipos de renda fixa. Esse tipo de renda fixa ele é indicado justamente quando tu não tem um prazo para quando tu vai usar o teu dinheiro e isso encaixa muito bem na tua reserva de emergência, mas não é aquele dinheiro que tu está tentando ter a melhor rentabilidade, porque provavelmente vão ter outras opções também de renda fixa que vão te dar uma rentabilidade melhor, como a gente acabou de ver. Agora vamos olhar alguns ativos de renda variável e conforme eu vou botando mais ativos aqui, eu vou ficar sem espaço praticamente para aparecer nessa tela, mas vamos ver como é que vai ficar. Primeira coisa que a gente tem que olhar é a data, então eu estou colocando aquela mesma data, 19 de outubro de 2016 até 14 de julho de 2022. O primeiro ativo que eu botei aqui ó, é o BRAX 11, que é um ETF que replica o índice IBRX, que é um índice que é um pouquinho melhor do que o Ibovespa, apesar de que o Ibovespa ele sofreu uma mudança na metodologia ali em 2013 e hoje em dia eles são muito parecidos. Mas eu quis começar com o BRAX 11 só para vocês verem. E nesse período ele teve uma rentabilidade ali bruta de 55,34. Se eu botar aqui o BOVA11, que seria o ETF que investiria no Ibovespa, a gente pode ver que teve uma rentabilidade um pouquinho menor, 50,95. Vamos botar um outro ETF aqui que investe agora no índice de dividendos. E olha como a gente já pode ver que teve um resultado bem melhor. E tem gente que diz que dividendos são irrelevantes. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa polêmica nesse vídeo aqui. Mas olha aqui, o resultado do DIV 11 foi 102,52%. E agora eu vou acrescentar a queridinha de muitos investidores, Taesa. Olha aqui como o resultado já ficou melhor ainda. E agora aqui eu vou acrescentar uma empresa que eu pedi para o pessoal indicar lá no Instagram e o pessoal indicou aqui a Porto Seguro. Vamos ver qual o tipo de resultado que ela tem. Lembrando que esse gráfico aqui, em tese, está tendo o retorno da cotação mais retorno dos dividendos nesse número que está sendo apresentado aqui em tela. Então a gente pode ver que a Porto Seguro teve um resultado um pouquinho melhor do que o BRAX 11, do que o BOVA11, mas pior do que o DIV 11 e a TAI. E vamos botar alguns ETFs globais aqui, ó. Vamos botar o VT, que é um ETF americano que investe no mundo todo, e ele também teve um resultado ali, como vocês podem ver. Vamos botar o IVVB11, que é um ETF que tu pode comprar aqui no Brasil, que investe no mercado americano, e ele teve um resultado quase tão bom contra a Taesa. Na verdade, ele estava muito melhor, só que a gente sabe que o mercado americano recentemente teve quedas bem fortes. E só para esse gráfico ficar uma coisa bem distorcida aqui, vamos botar a Unipar. Claro, hoje a gente já sabe que ela teve uma excelente valorização, e excelente valorização talvez seja até pouco para se falar de uma valorização que nesse período foi de 3.845,65%. E agora eu vou mostrar na tabela o que esses resultados que a gente viu aqui se traduzem na prática. Então tudo que a gente já viu até o momento no vídeo está aqui nessa tabela. Então o período de todos os estudos aqui é o mesmo e aqui só vai mudando o ativo. Então, por exemplo, se eu tivesse investido no CDB 110% do CDI, o retorno acumulado bruto seria esse e R$10.000 tendo esse retorno acumulado bruto, se transformariam nesse valor aqui. Tesouro Selic e esse CDB aqui, pagando 110% do CDI, os dois são
renda fixa pós-fixada, e eles tiveram o pior resultado de todos os ativos que eu mostrei aqui. Já se eu tivesse investido num tesouro pré-fixado, olha o resultado, como ele melhora. A gente sai de mais ou menos 15 mil reais, que poderia se transformar os nossos 10 mil reais, para mais de 18 mil reais. E aí a gente começa a fazer algumas comparações. A gente pode ver ó, que teve ativos de renda fixa que sim, tiveram um resultado pior do que, por exemplo, se tu tivesse investido nesse tesouro pré-fixado durante esse período aqui. Mas se a gente continuar olhando a tabela, a gente também pode ver que tem ativos de renda variável que tiveram retornos superiores do que esse tesouro pré-fixado aqui. E tem um aqui que obviamente distou da tabela porque teve uma super valorização e os nossos 10 mil reais, se tu tivesse investido na Unipar nesse período e não tivesse feito mais nada, teriam se transformado em quase 400 mil reais. Claro, eu sei que olhando para trás agora é fácil a gente saber quais são os ativos que mais valorizaram. A gente não tinha como saber isso naquela época. Mas esse é um dos riscos que tu corre ao investir em renda variável. Pode ser que dentro da tua carteira de investimentos tu acabe tirando o bilhete premiado da Mega Sena, o que não vai acontecer se tu ficar investindo apenas em renda fixa. E eu sei que talvez algumas pessoas um pouquinho mais avançadas podem estar pensando: Felipe, mas se eu tivesse investido naquele tesouro pré-fixado, fizesse um ganho de marcação a mercado e depois investisse em outro ativo, será que eu não teria um resultado melhor ainda do que só fazer um buy and hold ali naqueles ativos de renda variável? Vamos ver isso agora. Então vamos imaginar que alguém comprou lá em 2016 e resolveu vender aqui ó, em 17 de março de 2021. A pessoa teria conseguido uma rentabilidade de 73,60 até aquele momento. E por que eu escolhi essa data? Simplesmente por causa disso aqui, ó. Nessa data foi a data que a taxa de juros ela estava num ciclo de baixa e ela iniciou o ciclo de alta. Então é sempre aquele investidor esperando o Banco Central dar a sinalização. Ah, trocou realmente o ciclo de juros, agora vai iniciar um ciclo de alta. E aí o investidor tenta fazer esse movimento a partir daquela data. Então essa seria a rentabilidade até aquele momento. Eu botei aqui a título de curiosidade, se ele tivesse esperado a próxima reunião do Copom, essa teria sido a rentabilidade até aquele momento, também muito parecido. E agora a gente vai aqui para o nosso gráfico de renda variável. Eu já vou deixar todos os ativos aqui em tela e aqui a diferença das datas é que a pessoa agora investiu ali em 19 de março de 2021 até 14 de julho de 2022. Por que eu não investi no próprio dia 17, que teve aquela venda antecipada? Porque eu estou considerando que vai levar, sei lá, 2 dias para aquele dinheiro cair na tua conta. Então eu dei esse intervalo de tempo entre o investimento do tesouro pré-fixado, que foi vendido ali no dia 17 de março, ele ser investido. E o resultado que a gente tem nesse período aqui, ó, a Unipar teve uma valorização de 83,22%, a Taesa de 29,53%, e aí os outros ativos todos tiveram retornos negativos nesse período. E agora eu vou mostrar na tabela como é que ficou a rentabilidade dos dois períodos, a rentabilidade acumulada total bruta. O período que a pessoa ficou com o tesouro pré-fixado, fez a venda antecipada e aí depois investiu no outro ativo e a gente vai ver os resultados acumulados agora. Então, para vocês entenderem, tem 2 períodos aqui. A pessoa ficou de 19/10/2016 até 17 de março de 2021. Aí ela pegou aquele dinheiro e ela investiu no dia 19 de março de 2021 e ficou até o dia 14 de julho de 2022. E aqui eu decompus a rentabilidade de um período e do outro. Então aqui na primeira linha a pessoa investiu no tesouro pré-fixado e depois ela decidiu botar num CDB que pagou 110% de CDI. Então no primeiro período ela teve uma rentabilidade de 73,6% e no segundo período ela teve uma rentabilidade de 11,20%, conforme a calculadora do cidadão que vocês podem ver aqui em tela se eu sair da frente. Aqui, ó, esse é o valor aqui, 11,20% naquele período. E aí, fazendo a multiplicação, juntando essas duas rentabilidades, dá uma rentabilidade bruta total desse período de 43,25. E aí, os teus 10 mil reais que tivessem sido aplicados lá em 19 de outubro de 2016, teria se transformado em quase 20 mil reais. Já se a pessoa tivesse investido no tesouro pré-fixado e depois tivesse investido no Brax 11, ela teria basicamente um valor que não está fazendo sentido aqui, né? Eu acho que
Peraí. Tem alguma coisa aqui que eu deixei. Perdão, aqui eu tinha deixado copiado da fórmula de baixo e estava errado, né? Então essa é a rentabilidade acumulada de alguém que investiu no Tesouro Prefixado e depois no CDB 110%. O valor está certo, era só o número aqui da rentabilidade acumulada que estava errado. Agora, se a pessoa investiu no Tesouro Prefixado e investiu no Brax 11, que teve uma rentabilidade negativa no período, o retorno acumulado bruto foi esse aqui, teria transformado o dinheiro nesse valor aqui, ó. Muito parecido com o retorno que a gente teria no BOVA 11. E olha que interessante aqui, nesse caso aqui a pessoa investiu no Tesouro Prefixado, fez uma marcação ao mercado, teve um lucro bom e depois investiu na Taesa, que foi um ativo que teve um ganho interessante nesse período, praticamente 30% em um pouco mais de um ano. E aí a rentabilidade total fica aqui, ó, 124,86%. E o valor dos 10 mil reais teria se transformado em quase 22 mil reais e 500. E aqui o resultado, se tivesse feito agora aplicando no IVVB11, teria um resultado um pouquinho menor do que aplicando na renda fixa. E olha que interessante esse aqui. Aplicando no Tesouro Prefixado e depois aplicando na Unip, que teve aquela valorização absurda, e mesmo nesse período ela teve uma rentabilidade muito boa ali de 83,22%, o que dá uma rentabilidade total de 218% aproximadamente, que teria transformado aqueles teus 10 mil reais em mais de 30 mil reais. A gente vê que é muito, mas muito diferente do resultado que se tu tivesse investido na Unipar desde o primeiro período e tivesse ficado com ela até o final do período. Resumindo então, mesmo com a renda variável caindo agora em 2022, não quer dizer que se tu investir com a renda fixa, com essas taxas altas, que tu vai ter um melhor retorno na renda fixa nos próximos 5 anos. A gente viu que sim, em alguns ativos isso aconteceu, mas não é com todos. Então, se tu faz um investimento em renda variável nesses momentos, se tu fizer uma boa seleção dos ativos ou daqui a pouco fizer uma boa seleção da tua carteira, é possível que tu tenha resultado bem superior do que se tu investir em renda fixa. Lembrando que quando tu investe em renda variável, o teu investimento pode ir até zero, mas até quando que ele pode subir, isso não tem limite. Tu pode ter dado a sorte ou a habilidade de ter escolhido um ativo que vai ser o teu bilhete premiado e vai te retornar muito mais do que te retornaria se tu investisse na renda fixa. E o que eu achei interessante desse estudo é que mesmo a gente olhando ali e tu fazendo bons ganhos com a marcação ao mercado, na maior parte das vezes, pelo menos nos dados que a gente analisou aqui, não foi um ganho melhor do que se tivesse investido em renda variável desde o início. Porque justamente quando a renda fixa está pagando muito, que a renda variável fica muito deprimida, os preços ficam muito baixos e aí provavelmente é uma excelente oportunidade de compra. Claro, a gente tem que entender que esse estudo tem limitações. Por exemplo, eu estou fazendo só com aporte, porque fica muito mais fácil de fazer o estudo, e eu estou fazendo com essas determinadas datas. Daqui a pouco, se fosse com aportes mensais ou com outras datas, o resultado poderia ser um pouco diferente. Mas mesmo assim, acho que ele ficou bem interessante. E se tu quer saber a minha opinião, eu não acho que tu tem que ficar pulando de renda fixa para renda variável com o passar dos anos conforme a curva de juros. Eu acho que tu tem que ter o teu projeto de carteira e ele vai dizer quanto que tu deveria ter em renda fixa se é que tu quer investir em renda fixa. Com certeza, a renda fixa ela tem um propósito dentro da tua carteira e ela pode compor ela sendo uma parte minoritária ou uma grande parte da tua carteira. Isso vai depender do teu projeto. Só cuida para não ficar com uma visão míope e achar que só porque a renda fixa está pagando mais de 13% agora que tu vai ter um retorno melhor se tu investir nela. Pode ser que tu tenha, mas a gente já viu que tem vários outros exemplos que mostraram que não, que investir na renda variável, e não precisa ser complexo, pode ser através de um ETF. A gente viu ali que o Divo 11 teve um resultado bem melhor até que o Ibovespa nesse período. Tu consegue montar uma carteira que pode te dar um retorno melhor no longo prazo. Claro que o retorno da renda fixa ele é muito mais previsível, ele tem muito menos risco, mas é justamente essa volatilidade que faz com que seja esperado que uma carteira bem montada de renda variável tenha um resultado melhor do que uma carteira de renda fixa no longo prazo. Comenta abaixo o que tu achou desse estudo, o que mais te surpreendeu nele. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.